Boa noite. Vamos lá. O que a historiografia quer rejeitar? Generalizações e formalizações. Ou seja, aquele modelo já formalizado e generalista, ele não dá conta e acaba escondendo muita coisa. Então, esse modelo, de certa forma, não vai servir. Tá? Então, de cara, essa nova historiografia quer rejeitar essas generalizações. A superação dos modelos de dominação e dominado. Esses modelos puramente binários, onde no mundo econômico, social e cultural nega-se, sob o ponto de vista teórico, a coisificação e o controle absoluto da relação entre os seres humanos. Ou seja, a ideia de que o escravo, por exemplo, se tornou uma coisa. E como coisa, ele era um objeto imobilizado e o senhor fazia dele o que queria, desde a chegada dele lá no século XVI até a sua libertação no final do século XIX. Essa visão de coisificação, ela é muito perigosa, porque muitas vezes, quando a gente fala sobre a escravidão no Brasil, você faz uma definição curta, como se a escravidão fosse a mesma, do mesmo tipo, desde 1530, 40, 1540 até 1888. E não é. A relação de escravidão, a relação de liberdade, a visão do negro, a visão sobre si, todos esses conceitos, eles vão se transformando. Então, os processos são diferentes. Se a gente for congelar essa imagem, está congelando um momento da história e achando que todo o período foi assim. Isso é simplificação, porque há uma mudança, há uma transformação, e há um mútuo diálogo entre a dominação e o dominado. Quem domina e quem é dominado, os dois, eles são sujeitos, independente da prevalência e do percentual de poder que um tenha sobre o outro. Tá? Por mínimo que seja o poder de um deles, eles acabam gerando transformações mútuas não previstas. Né? Acho que estão entendendo o que eu quero dizer, né? Nós já discutimos essa questão, essas mudanças que não eram previstas e que tem que haver uma adaptação. E são transformações porque são sujeitos. O que essa rejeição provoca, né? Que eles estão fazendo a rejeição de alguns modelos, e essa rejeição a esses modelos acaba tendo consequências na produção historiográfica. E aí é o que eu coloco aqui. Na história social do trabalho, conclui-se que todos os trabalhadores, mesmo os escravos, são sujeitos de suas próprias histórias. Aquela visão, por exemplo, de que não havia relação familiar entre os escravos no Brasil. E é muito comum criar esses estereótipos assim prontinhos, né? Formas de explicar bem fácil, bem simplista. Talvez funcione até no ensino médio, mas eu acho que até faz mal. Que é aquela ideia de que nos Estados Unidos, você tem a formação de famílias de escravos. No Brasil, você separa. E aí você diz, ele não tem família, porque quando vinha lá da África, eles se separavam. Beleza. E depois? Aquele escravo viveu 300 anos? Ele viveu 300 anos? Não. Houve uma adaptação. Em algumas décadas, você já começa a buscar formas de relacionamento. Esses escravos se reproduzem. Então, dizer que não tinha família é algo muito simples para a gente entender uma realidade. Facilmente, alguém que pensa vai logo te fazer pergunta, mas espera aí, professor, ele não tinha família, mas ele não se reproduziu? Como é que era? Só chegava escravo? Os escravos aqui, toda a reposição de escravos no Brasil era feita pelo tráfico? Não havia reprodução interna? Então, como que funcionava isso? É simples. Se não fosse assim, a gente não precisava de uma lei do ventre livre. Concorda comigo? Então é óbvio, se existe uma lei do ventre livre, esse menino é negro, não é mulato, não é mestiço, ele é negro, é óbvio que essa relação foi uma relação intrarracial. Né? Então é óbvio que existe algum elemento, talvez não no modelo que a gente conheça, né, de família, mas há uma relação de família que às vezes a gente olha e não consegue enxergar, porque já existe um modelo pronto que precisa colocar a diferença entre a escravidão no Brasil e a escravidão na América do Norte. Nessa questão do papel do trabalhador, chama bastante atenção para a importância da historiografia do Thompson, né, que vai valorizar
Acho que todos vocês já tiveram alguma experiência com textos do Thompson, né? A classe trabalhadora inglesa. Falou em classe trabalhadora, na verdade, falou de história cultural, ele é um dos primeiros nomes que começam a apontar para uma visão mais culturalista da história, nesse momento de discussão das questões sociais. E ele vai trabalhar exatamente a experiência. Boa noite. Tranquilo, tranquilo. Ele vai colocar exatamente essa experiência, a busca por entender a experiência dos trabalhadores, mas a experiência dele no convívio, no seu próprio convívio. Então, você tem que entender como que se dava a experiência, o dia a dia desse trabalhador. Ninguém quer saber como eram as leis, simplesmente os levantes e a repressão, e o que o levante defendia. Não, e o cotidiano? Essa experiência fala muito dessa organização, da forma desse indivíduo, né, ver o mundo. Então, a influência do pensamento de Thompson com a ideia de valorização da experiência é muito importante. Ela destaca que isso vai aparecer em quase todas as pesquisas desse período, como base teórica, como fundamentação teórica. Outra coisa é a ideia de que fatores políticos culturais são instituintes da realidade social e não simples derivações. Ou seja, esses dois elementos, eles fazem parte, eles se entrelaçam e não são apenas resultados dessas relações. Uma outra coisa importante que ela observa, uma redução na escala de observação. E isso tem muito a ver com aquela mudança de perspectiva de uma história estrutural para uma história que pensa mais as experiências. Então, você precisa mudar a sua escala. O que seria escala? Escala é aquela visão, por exemplo, que vocês devem lembrar de Braudel, quando ele dizia de longa duração, curta duração. Está se falando tanto da questão temporal quanto da questão espacial. Isso vai acabar levando e recebendo influência de quê? Da microhistória. Então, nesse ponto aí, a gente vai acabar percebendo a influência de autores como Levi Giovanni, com o próprio Chartier, né, que vai trabalhar questões de cultura, e a crítica, olha só que interessante, como é que isso cria modificações? Uma destruição dessa dicotomia entre cultura popular e cultura de elite. E aí, como é possível a gente desconstruir isso? Pensando que as duas culturas, elas se influenciam mutuamente. Então, não existiria esse muro separando a cultura popular da cultura de elite. Essas duas culturas, elas fazem parte da sociedade. A própria negação uma da outra é um elemento de pertencimento. Então, quando você pensa assim,